Para a gente poder encerrar o mês com as expectativas do que vem pela frente a partir da próxima semana, nada melhor do que a gente receber aqui a presidente da Câmara da cidade de Lorena, a vereadora Hélida Vieira, está aqui conosco. Vereadora, primeiro, muito obrigado pela visita, né? Vamos ter várias, espero que a gente possa receber sempre a senhora aqui para a gente poder discutir muito essa política que é uma das mais quentes da região. Não há expectativa outra que não, olha, que será que vem na próxima semana? Só que na próxima segunda-feira a gente vai ter a primeira sessão, de fato, a primeira vez desde o dia 1º de janeiro, de forma oficial, que os 17 vereadores estarão juntos e aí a bola vai rolar. Qual que é a expectativa? O que o lorenense pode esperar para esse início de trabalho? E já tem algo para passar para a gente com relação à ordem do dia? Como é que começam as sessões 2025? Boa tarde a todos os ouvintes do Atos no Rádio, boa tarde, pastor, boa tarde, Francisco. Para mim, sempre um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês as atualizações diretamente aí do Poder Legislativo. Então, começando aí com um convite para segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 18h15, a nossa primeira sessão legislativa. Iniciamos sem ainda muitas novidades, né, no sentido de projetos polêmicos, algumas coisas assim. Por ser a primeira sessão, os projetos recebidos do Poder Executivo serão deliberados nessa primeira sessão, então ocorrerão as votações, acredito que nas próximas, que será no dia 10, né, de fevereiro. Então recebemos nessa semana o projeto do reajuste salarial, obedecendo o índice inflacionário, algo, né, dentro da normalidade aí a todos os funcionários. Então, obviamente, que será tramitado de acordo com a nossa legislação. Então, delibera segunda-feira, passa pelas comissões, e aí na outra sessão já deve estar sendo votado. As comissões, para a primeira sessão, nós temos que designar, né, constituir essas comissões também. Então, receber os ofícios dos líderes das bancadas, porque daí a partir, né, dos líderes, eles vão indicar os vereadores que vão compor cada comissão. Então, isso também será um trabalho mais aí, que seria aí o destaque da primeira sessão, seria a composição dessas comissões. E quanto a protocolos também de colegas vereadores, também os projetos têm que ser deliberados. Então, acredito que votação mesmo ocorra para as próximas sessões. E agora tem a questão dos requerimentos, moções, né? Isso aí é mais ou menos controlado, um número por sessões, né? Na verdade, nós temos a adoração, né? Que até fizemos uma sessão teste na Câmara Municipal para os vereadores, estavam todos convidados, mas houve a presença aí unânime dos vereadores novos eleitos, para que nós pudéssemos familiarizar com o sistema. Fizemos ali uma prévia de como seria essa sessão. E aí nós combinamos para que todos tenham oportunidade de falar e de apresentar, mas em questão as moções de aplauso, para ter essa dinâmica de cada um poder apresentar. Pode apresentar quantas moções quiserem, obviamente, mas para que haja essa dinâmica do convidado vir, receber aquela homenagem. Então, a princípio, vamos fazer uma por vereador, por sessão, para que ele combine com o homenageado para estar recebendo. E se nós verificarmos que essa dinâmica está dando certo, a gente continua. Se precisar modificar, modificamos também. Tudo que é resolvido em conjunto, a partir do momento que a gente verificar como está funcionando, a gente muda, a gente acrescenta, isso que é o principal. Então, a senhora já mostrou um perfil, Hélida, de que você é aberta a esse tipo de diálogo, né? A gente percebe, de repente, desde o início, você começou a ouvir para poder decidir, né? Quantas Sim. reuniões eu já ouvi. Agora, você acredita, por exemplo, que você vai conseguir
uma resposta positiva nessa situação com todos os vereadores, porque você abriu a todos os vereadores, mas parece que, de repente, até para a questão do pontualmente de cargo de gabinete, de composição de um gabinete, tem vereador ainda que não passou na sua sala? É mais ou menos isso? Olha, desde do primeiro dia que nós assumimos lá, que foi dia 6 de janeiro, então estava o convite para a presença de todos os vereadores, e nós tivemos a presença dos 8 vereadores que estavam comigo na eleição da mesa, mais a presença do pastor Milton, do vereador Patrick, do vereador Domingos Sávio, no primeiro dia, no qual foi muito produtivo. Fizemos uma reunião com todos os funcionários, de boas-vindas, de receptividade, conhecemos a casa, fizemos ali as escolhas, né, dos gabinetes entre os presentes. E aí, a partir desse dia, eu sempre me coloquei à disposição para realmente haver essa conversa, esse diálogo, para que juntos nós possamos determinar o andamento da casa, a composição dos gabinetes, as escolhas no dia estavam, então, 11, né, lá presente, eles escolheram, e assim por diante. Ainda não tive oportunidade de conversar, eu acho que com 5 colegas que ainda não tive essa oportunidade, mas o convite ficou expresso num grupo que nós temos da 19ª legislatura, no qual é composto dos 17 vereadores e 3 funcionários, o diretor administrativo, a assessoria de comunicação e a diretoria legislativa, para que nós possamos ali expedir os comunicados, os convites, e ali eu expus esse convite para que nós possamos conversar e em conjunto, em harmonia, a gente possa aí adequar a melhor forma para cada um, dentre, obviamente, das questões legais que eu também tenho que cumprir. No último dia 1º, pós a sua eleição, a gente teve a oportunidade de conversar naquele resultado do 9-8, a senhora disse, olha, não acredito que esse resultado, ou que esse número vá seguir para outros tipos de assuntos, outros tipos de conversa e debates durante esse primeiro ano. E aí a senhora citou, então são 12 vereadores, né, de 17. Dá para a gente dizer que mais ou menos hoje esse é o perfil, e eu não estou dizendo que 5 vereadores vão votar contrário àquilo que for colocado, mas dá para dizer hoje que um perfil político dentro da casa hoje, existe um grupo mais de 12 meio que falando uma língua e 5 ainda precisam trazer para essa aula de quem sabe falar a mesma língua também? Né? Eu acredito que essa primeira sessão nós vamos poder sentir, né, essa questão, e até também já fica o convite, né, também para 5 horas da tarde, todos os vereadores estarem presentes ali na Câmara, para que também a gente possa ter essa conversa aí prévia antes da sessão, essa junção, né, para que é um momento da gente ali poder expor ali o posicionamento de cada um, de como que nós vamos atuar ali nas sessões de Câmara. Obviamente que cada um tem os seus interesses coletivos, porque representam vários segmentos diferenciados, então são 17 vereadores, são 17 representações na cidade como um todo, então a gente tem que respeitar isso, mas também eu vou buscar de todas as formas essa integração, essa conjunção, para que nós possamos harmoniosamente transcorrer as sessões de Câmara, os trabalhos legislativos da melhor forma, unindo Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Que depender de mim, fica o meu compromisso. A gente estava citando aqui, né, no Atos no Rádio, durante essa semana mesmo, são 17 vereadores, sim, né, nas nossas 3 sub-regiões aqui, a cidade, e ainda mais quando a gente fala em questão proporcional ainda, mas a legislatura com maior número de cadeiras, né? O quão difícil é isso de conseguir pensar esse perfil, pensar como a coisa vai encaminhar. São vereadores, a gente fala que além do número, é uma Câmara vamos dizer assim, de muitos perfis diferentes, né? Tem pelo parecer, alguns mais técnicos, outros com uma ideologia mais macro, outro com uma coisa mais popular. Como é que está sendo preparar esse trabalho? Porque presidir uma Câmara não é só botar o trabalho ali para ser discutido e direcionar a sessão, mas sim vamos dizer, dar uma de organizar a orquestra para que toque com os
prós e contras, mas tem que tocar uma música só. Para que né? haja esse acolhimento, Sim. né, de todos os interesses, né, aí das bandeiras defendidas. Olha, para mim está sendo fantástico essa experiência. Todos os dias eu tento manter essa conduta e pretendo desenvolver os 2 anos, né, como presidente, os 4 como vereador, nesse segmento do diálogo, da composição, me colocando aberta para escutar, ouvir, fazer essa mediação, né, essa conciliação. O que depender de mim, o meu espírito é isso. E eu quero. E eu não tenho problema nenhum particular com nenhum colega vereador. Eu gosto de todos. Todos eu tenho alguns, estamos desenvolvendo mais afinidades. Outros ainda não tenho essa ligação direta, mas também pretendo. Eu falo, permitam-se me conhecer. Também vou permitir em recebê-los e conhecer a todos, não só ali dentro da Câmara Municipal, mas fora dali. Eu acho isso muito importante. Presidente, saiu aí, na verdade, boatos e fatos assim vai, né? Essa questão dos cargos, né? Na legislatura passada mudou, aí seria a atribuição, se eu não me engano, do vereador, ele apontar os seus contratados. Tá? Agora voltou para a mesa da presidência, como que está essa situação? Deixa eu só explicar essa questão, porque houve uma questão estritamente jurídica, legal, na qual eu sou obrigada a cumprir. Quando eu assumi no dia 6, eu recebi vários requerimentos do pedido de contratação de assessores e chefes de gabinete já indicados pelos vereadores. Então, eu encaminhei ao departamento jurídico pedindo a análise técnica jurídica acerca de uma resolução que foi aprovada no último dia do ano do exercício de 2024, na última sessão, na qual dispunha essa faculdade do vereador estar pleiteando os cargos. Quando eu olhei essa resolução, que é a chamada Resolução 11/2024, a princípio, num primeiro olhar, eu detectei vários erros ali jurídicos que já me chamaram a atenção. Eu falei, nossa, isso daqui não está casando muito bem pelo aquele olhar jurídico que nós temos devido 20 anos de procuradoria. Enfim, falei, bom, mas se eu tenho um departamento jurídico, é para ali que nós vamos encaminhar. Quando eu recebi novamente o processo administrativo, aí foi relatado que naquela votação alterou um artigo do regimento interno. O regimento interno, para quem não sabe, é a nossa lei interna corporis que rege todos os atos administrativos da Câmara Municipal. Então, eu, presidente, não posso chegar lá e fazer as coisas da minha cabeça. Eu tenho que obedecer o que o regimento interno dispõe, o que a lei orgânica, que a minha Constituição Municipal dispõe. E, a partir dali, existe um trâmite para essas votações de projeto de lei. Então, nós temos que obedecer esse trâmite e existe os quórums para aprovação de cada resolução. Na verdade, internamente, chama-se projeto de resolução. Essas resoluções. E essa resolução em específico, que facultava ao vereador essa disponibilidade de indicação, ela, de acordo com o artigo 284, inciso 2 do regimento interno, obriga que a aprovação seja por maioria qualificada. Nós temos 3 tipos de aprovações em projetos de resolução e projetos de lei. Maioria simples, que são a maioria dos presentes na sessão de Câmara, a maioria absoluta, que seriam a maioria da quantidade dos vereadores, então são 17, seriam 9, e nós temos a maioria qualificada, que é 2/3, que hoje, dentro de 17, são 12 votos. Então, não fui eu, Hélida, né, que disse
isso, é o regimento interno que disse, e eu não sei por qual motivo que aconteceu ali na hora, né, se foi um equívoco, ou se foi o calor ali da tramitação de urgência, porque foi tudo muito rápido, foi colocado um trâmite de urgência, me parece que se você vê ali no sistema, em meia hora foi protocolado, foi lido, foi discutido e foi votado. Então, sempre até a questão das cautelas nossa numa votação, de entrar na ordem do dia, às 48 horas, para que cada vereador leia. Então, eu não sei explicar o que aconteceu no momento que foi declarado a aprovação desse projeto de resolução, que é o projeto de resolução 12, que resultou na resolução 11, por 11 votos. Então, a partir do momento que a Procuradoria deparou com aquilo, falou assim, não, ela não está aprovado. 12. Seria 12. Então, na verdade, está nula essa aprovação. Então, essa publicação dessa resolução 11, ela torna-se sem efeito quando é reconhecido de que o quórum não foi respeitado. Então, trata-se de um ato administrativo nulo, por vício insanável, no qual não há aplicabilidade de efeito algum. Então, obrigatoriamente, eu reconheci o parecer jurídico da Câmara Municipal, assinado pelas 3 procuradoras, e, de acordo com a faculdade também que eu tenho, que a presidência da Câmara tem de anular os atos jurídicos reconhecendo por vícios insanáveis, de acordo com a súmula 473 do STF, foi então tornado-se nulo, publicado no Diário Oficial, e torna-se sem efeito. Então, como sempre, as nomeações partem da presidência. Isso. Aí o artigo 9º da resolução número 5, ele dispõe que compete à presidência da Casa designar cargos de provimento em comissão ou efetivo para os gabinetes. E também, dentre, né, os erros que ocorreram na resolução, outra coisa que ficou conflitante, que ainda que tivesse sido aprovado, também nos traria muitos problemas de ordem técnicas, porque ao mesmo momento que eles dispuseram essa faculdade dos vereadores, quando chegou no final da lei, eles não colocaram, revogam-se as disposições em contrário, que é praticamente obrigatório em todos os projetos, no sentido que se houver algo conflitante com aquilo que está sendo modificado, fica revogado. E a partir disso ficou em vigência o artigo 9º, que é o que dispõe que a presidência compete às designações. Então, ainda que estivéssemos... Não foi revogado. Então, ficou uma lei ali toda atropelada também, que ainda que tivesse sido aprovado pelo quórum, previsto no regimento interno, também teríamos dificuldade na aplicabilidade dessa lei, que ficou toda confusa, deixando vários artigos em vigência sobre o mesmo assunto. E isso deve voltar à tona agora para ser votado, para ser discutido? Não, na verdade, tornou-se nulo, porque uma vez que você teve uma resolução... Mas o tema, assim, não a lei em si, mas o tema, ele pode voltar a ser discutido agora? Claro, a qualquer momento, pode ser colocado, né, em discussão, é isso que eu falei. Então, nós estamos... E isso foi feito por outra legislatura, né, que vários não estão lá. Então, o que é recomendável agora? Então, a intenção é essa. Então, vamos conversar, vamos em comum acordo os 17, verificar se essa é a nossa necessidade, vamos ver o que dá para ser apresentado novamente, vamos fazer também uma revisão do nosso regimento interno, de acordo com as atualizações da Constituição, o que a gente pode modificar, e eu verifiquei que muitos artigos também estão ultrapassados, então eu vi a necessidade dessa readequação do nosso regimento. Então, é muita coisa que pode ser trabalhada para melhorar o nosso trabalho legislativo, mas eu penso que tem que ser em conjunto. Tá? E quanto estão voltando, respondendo objetivamente a essa questão. É óbvio que cada gabinete ele tem que funcionar,
né, com funcionários para que possam desenvolver aí o trabalho do vereador. Então, nós vamos dispor, de acordo com o artigo 9º, que é essa competência, né, da presidência, vamos dispor dos funcionários, vamos dispor, tentar adequar da melhor forma a necessidade de cada vereador. Por isso que quando eu publiquei essa decisão, eu também publiquei no despacho ali um agendamento com cada vereador para que nós pudéssemos, em conjunto, verificar as necessidades de cada gabinete e de que forma, dentro da minha atribuição legal, eu possa atender cada gabinete. Então, isso, a gente tem que ter esse olhar, esse carinho especial. Rapidinho, ainda dentro disso, essa é o que está custando, de repente, o estresse no momento, né? Porque... eu acredito que sim, mas é aquele tal negócio, né? Gera um estresse, mas que também a pessoa não veio conversar, não conversa. Nós não debatemos, nós não conversamos. Isso pode ser reapresentado a qualquer momento, pode ser corrigido e deve ser. Isso, né? Pode variar de acordo com... O que leva mais em conta é a demanda, é fluxo de trabalho do que o vereador quer. Porque tem vereador que vai pedir, mas de repente, são 17, né? E de repente outros têm um fluxo de atendimento maior. É claro, a gente sabe que tem vereadores que são mais populares que os outros, que acabam recebendo mais pessoas que os outros. Isso acontece em todas as legislaturas. Por isso que nós precisamos analisar o que cada um precisa e dentre aquilo que a gente tem ali, o que a gente pode oferecer e vamos trabalhando aí. E foi o que eu falei também nas primeiras conversas. Nós estamos começando agora, vamos começar, vamos sentir o mês de fevereiro. Se vê que a necessidade aumenta, vamos tentar aumentar também. As coisas, elas são gradativas. Vamos trabalhando aí gradativamente. Não precisa ficar nesse desespero aí, né? Presidente, eu tenho que fazer uma pergunta que isso aí foi muito comentado no início da legislatura passada. Inclusive, o presidente, na época, Fábio Longuinho, ele discutiu até a possibilidade de uma área, a construção de um novo espaço para a Câmara Municipal, uma nova sede. Esse assunto também em várias cidades já é discussão. Guaratinguetá agora vai ter a realidade de uma sede nova. Lorena, por exemplo, estritamente a Hélida Vieira no comando desse biênio. Pensa nisso e vai dar tempo disso? Pensar, obviamente, sim, isso já é um anseio de todos nós, né? O tempo, eu não acredito que ele seja, haja essa possibilidade, mas um pontapé inicial sempre tem que existir, para a gente começar a plantar e os próximos darem continuidade. Pelo que me consta, eu até fiquei de marcar aí uma reunião com a vice-prefeita, porque pelo que me consta havia uma tratativa de uma doação diária, né, que seria aí de propriedade dela, para que houvesse aí a construção, né, de um novo prédio para o Poder Legislativo. Então, o projeto era ousado, né? Vinha a vara do trabalho, vinha a casa, né? Não, é muito, muito bonito. Então, ou lá em um outro lugar, eu acredito que a dúvida. Câmara, a sua estrutura física, ela está readaptada, refeita. Aí tem que fazer uma série de adaptações e sempre há necessidade. Até porque quando a gente fala em sede legislativa, a gente está falando só do trabalho dos vereadores, mas o atendimento para a população, né? É uma crítica. Até tem o nome de Casa do Povo, né? Sim. Então, até tocando nesse assunto, é importante a gente então falar. Então, respondendo objetivamente, vamos iniciar as tratativas para que possamos ter aí, ao menos, né, uma área doada. Depois disso, ir atrás de emendas parlamentares para que possamos recursos também para essa construção, porque hoje, orçamentariamente, a Câmara Municipal não teria orçamento para isso, então precisamos buscar parcerias e, mais do que nunca, nos deparamos com o prédio praticamente ali 70% todo danificado, a nível ainda de telhados, de infiltrações, salas de gabinete de vereadores, tivemos que interditar, porque não tem como utilizar. Com as chuvas que tiveram essa semana, ficamos ali debaixo d'água, completamente alagados. Então, mais do que urgente, necessito de uma reforma dos 2 anexos a nível ali do telhado, das infiltrações. Isso para ontem, vou ter que ver como que nós vamos fazer isso, mas isso
fica sendo um tapa-buraco, né, que não vai resolver o nosso problema. Então, mais do que nunca, a gente vê essa necessidade de algo novo, de uma construção. Porque, Hélida, é matemático a coisa, né? É claro que sempre vai haver os críticos, né? Mas é um local que frequenta muita gente. Você pega aquilo ali, a quantidade de funcionários, tanto os efetivos como os comissionados, os vereadores, a população que passa por lá, é uma casa que está cheia. Isso aí dá um desgaste físico. Não, né? só no espaço físico. Você entrou aqui, você viu, de repente, alguns laços aí de renovação de ambientes, de manutenção, sim, porque é um espaço físico, né? Presidente, mas é um espaço físico que, além da necessidade de se ampliar, de novo, são 17 vereadores, né? Isso volta e meia estão nas nossas frases aqui durante essa conversa, mas que já passou por algumas obras em últimas legislaturas. As últimas câmaras falharam, mais maquiaram do que resolveram? Não sei te dizer tecnicamente. Inclusive, precisamos até de um laudo de realmente um engenheiro, alguém que capacitado para isso, para que a gente possa saber, porque o que eu percebo que são emendas, vai tampando buraco, vai emendando, e a Câmara Municipal sempre se depara com essa situação. Então, nós estamos debaixo de chuva, estamos inundados, gabinetes interditados e precisamos resolver. E mais do que nunca, vejo, é um prédio antigo, foi inaugurado em 1973 e eu acredito que foi só emendando, né, os anexos, e aí, devido às dadas éticas, aí eu já não sei se é problema técnico, enfim, mas agora é que eu tenho que olhar para frente. Também não estamos aqui para ficar acusando ninguém e muito menos saber o que aconteceu. O que hoje eu preciso é reformar os 2 anexos ali, os telhados, para que nós possamos ter o mínimo de condições de trabalho sem ficar nesse desespero quando vem as chuvas. E correr atrás aí do novo prédio, novo sonho. Quem sabe se ao menos eu deixar aí essa pedra fundamental de já avançar a doação da área e correr atrás de verba com emenda parlamentar já é um grande feito para os próximos presidentes, né? Então essa sementinha eu vou ficar com esse compromisso da semente. A senhora vai trazer a vice-prefeita, porque a nomeação a área seria da família, né? Com ela, né? Quem sabe aí, já que houve uma tratativa aí no passado, por que não? E para ela é interessante também, do ponto de vista até mobiliário, né? Porque ter numa área que a família é dona, ter uma Câmara Municipal, ela está levando o desenvolvimento. Já houve a doação para o SESI, que hoje recebe o colégio, né? O novo colégio. Assim, a senhora, como a senhora citou, que seria algo que começasse agora, né? Guaratinguetá começou com esse projeto já o quê? Tirando a parte da discussão política, que histórico, é novela, né? É histórico. Mas, de fato, assim, começou o projeto ainda na leitura passada, né? Um dos presidentes teve dificuldade e tentou até amarrar a obra em si. Mas a senhora acredita que, se não nesses seus 2 anos, é muito positivista falar que daria pra gente ver isso muito caminhado até o final dessa legislatura? Eu espero, viu? E vou confiar e pedir que a gente consiga, pelo menos, se a gente já conseguir avançar na doação diária, poxa, já seria um ganho aí para todos nós. Vamos trabalhar nesse sentido e em conjunto, né? Então, depende de todos, de posse, né? Da área já pode ser teu projeto, poxa, né? Não um layout, um projeto em si. Já um grande avanço. E a vice-prefeita também, para, né, se ela pudesse aí retomar essas tratativas, já fica aqui esse pedido, para ela também seria muito importante enquanto política também, não só na parte empresarial, como citou, mas enquanto política, que vem aí realizando também aí um trabalho aí fantástico, já mostrando o seu jeitinho de administrar e ganhando aí a simpatia do público, e seria mais um feito para o seu nome, para a sua marca, em conjunto com a Câmara Municipal. Muito bem, une o útil ao agradável. Já vem e já pede, né? Isso aí. O vereador é um pedinte, né? Não, mas faz parte, né? Aliás, vocês, a gente sempre fala aqui, né? O caminho mais curto para a população, para os moradores chegar no prefeito é o vereador, né? Às vezes você chega na prefeitura para você ser atendida,
As pessoas têm esse sentimento, né? O vereador é mais fácil, ele está no meio do caminho, ele está mais disposto, ele tem mais tempo. A atribuição de um prefeito é 24 horas, não é diferente do vereador, mas é cheio de compromisso as coisas. E, de repente, o vereador é essa peça importante. E para isso é que fomos eleitos, né? Para representarmos a população, para sermos a voz e a vez de cada um. Então, 17 vereadores, eu acho que o sentido é representar a cidade num todo. Ou a impressão minha, o tempo vai dizer, mas eu acredito que é isso, eu vi em todos os seus assuntos você pensando no contexto, né? Isso é importante, não é a Hélida, eu não vi a Hélida aqui, eu vi, né, você chamando a Lídia, inclusive fica aí o pedido, né, o convite, né, do G5 comparecer, afinal de contas. Né? Sim, com certeza, de todos, é isso que eu pretendo. Pois é. Muito bem. Presidente, primeiro agradecer mais uma vez. É claro que a gente tem muitos outros assuntos para poder conversar com a senhora, por isso eu já comecei nossa conversa de hoje dizendo que precisaríamos de mais visitas, e a gente vai precisar de mais visitas para a gente poder, é claro, e a gente gostaria de fazer um intercâmbio, para que é interessante até para os vereadores, né? A gente, de repente, está anunciando, está falando, dá espaço. É, né? Claro, a gente vai acompanhar o trabalho da Câmara, sim, né? E a gente tem toda a certeza que não vão faltar pautas. Com certeza. É a política de Lorena e por aí vai. Um apoio de alguém aqui da Transvale que ficou muito esperançosa com a sua gestão, porque é a doutora Marilde, né? Você já esteve lá ela com você. Essa semana, ela não é muito a conhecia. simpática, ela está achando importante essa aproximação da emissora, que sempre foi assim meio arredia com política, mas através do Atos ela está. E a gente percebe, quando ela apoia fica mais fácil, né? Ela gosta disso, de interagir com todos, né? Não, e todos vocês da imprensa, eu agradeço e saibam que podem contar comigo sempre, e essa participação é muito importante para que a gente possa levar para o público realmente a realidade dos fatos, o que está acontecendo, e que haja essa proximidade. Vocês fazem isso muito bem, a interpretação e o modo que vocês tratam a notícia, sempre com muito respeito e cautela, para levar para o público aquilo que ele necessita saber. Então, muito obrigada, boa tarde a todos. Muito fechando aí o mês de janeiro, o primeiro mês do ano, sob as bênçãos e proteção de Deus. Feliz final de semana com chuva, muito filme, pipoca e brigadeiro para todos. E segunda-feira espero todos vocês às 18h15 acompanhando pela Transvale, ao vivo, na sessão de Câmara.